Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Aqui em Brasília eu já escutei diversas vezes essa pergunta, né? Diversas vezes de pessoas que eu nunca imaginei. Tipo assim, pô, mas por que tem CUFA em Brasília se não existe favela aqui? Teve um caso que aconteceu uma vez, eu tinha machucado o joelho, eu fui no hospital. Foi em 2018 ou 2019, foi 2019 isso. E aí tava bem na época da Taça das Favelas, né? E eu tava sentado lá, esperando a minha vez ser chamado, e aí tinha uma televisão. Nós temos uma parceria que tava passando a chamada da taça, né? E eu tô lá sentado esperando e tal, e daqui a pouco começa a passar a chamada Taça das Favelas na televisão. Aí eu, poxa, legal, peguei a primeira vez que tinha passado, né? Eu peguei o telefone, tirei uma foto discretamente lá e tinha um senhor sentado do meu lado, só que ele não viu tirando a foto. Aí ele ficou olhando, eu vi ele olhando pra televisão, aí Taça das Favelas, né? Não sei o que, aquela coisa. Aí quando acabou a chamada, ele veio pra mim e falou assim: esse povo inventa, né? Nem tem favela em Brasília, esse povo traz essas coisas pra cá. Eu falei, pô, cara, tinha um monte de gente pra poder falar sobre isso, vai virar logo pra mim. Boa tarde, nós estamos aqui hoje no podcast Correio. Eu, Suzano Almeida, Rosane Garcia e o Bruno, presidente da CUFA. Há mais de 12 anos, aliás, né? Atuando no Distrito Federal, a Central Única das Favelas, a CUFA trabalha para criar chances para os jovens das periferias e comunidades dos grandes centros do país, né? E abrir portas para para a profissionalização, aprendizado e conhecimento para esses jovens, sempre preservando a cultura e focando na ampliação de alcance da liberdade de expressão e de potenciais que existem na favela. Para conversar conosco hoje aqui, estou com o Bruno Kessler, isso? Exato. Bruno Kessler, que é o presidente da CUFA, e vamos bater um papo aqui durante alguns minutinhos, né, Bruno? Bruno, para começar, eu queria que você contasse um pouco da história da CUFA no Distrito Federal. Ela vem de fora de Brasília, né? O Ataíde é o fundador inicial, mas depois ela foi se espalhando pelo país. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pra gente sempre é importante poder estar falando do que a gente está fazendo, da nossa atuação. A CUFA, ela existe há mais ou menos 24 anos, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, através da União de Moradores de Favelas, né? No início o pessoal não sabia muito bem o que ia virar a CUFA, né? A ideia era que fosse um movimento ali para trazer melhorias para os territórios que eles moravam. Só que aí a gente costuma chamar o Celso de gênio, né? Porque realmente é um cara que conseguiu construir algo gigantesco e veio conduzindo esse barco aí até então. Ele já se desligou da CUFA há um tempo atrás, mas é difícil a CUFA se desligar dele, vamos dizer assim, né? E desde então a CUFA foi crescendo e aí foi se espalhando pelos estados, né? Hoje a CUFA está em todos os estados, em mais de 20 países, né? A gente já realiza um trabalho aí internacional bem forte. Em 2015 a CUFA foi convidada para ter uma cadeira na ONU, onde a gente responde, na verdade são 3 cadeiras, né? A gente responde sobre afrodescendência, juventude e moradia. E também isso foi importante porque trouxe para a gente uma visibilidade internacional muito bacana, muito legal. E aqui em Brasília eu estou à frente da CUFA vai fazer 10 anos esse ano, né? Passou muito rápido, né? Não parece, mas foram muitos desafios desde então, né? Assim, quando a gente começou aqui, realmente a gente começou um trabalho do zero, né? E hoje nós temos aí uma atuação em 18 territórios aqui em Brasília, com lideranças que são pessoas que moram nas regiões, conhecem o espaço, conhecem a realidade, né, dos territórios e desenvolvem ações distintas ali em cada região, né? Temos, por exemplo, uma liderança na estrutural, Sol Nascente, Pôr do Sol, Itapuã, Varjão, Planaltina, enfim, Gama. Então, cada região dessa a gente tem uma liderança que tem uma atuação ali e desenvolve algum tipo de ação ou atividade. Quais são os principais projetos que vocês têm hoje? Hoje, claro, nós temos alguns projetos pontuais, que são algumas ações menores, mas os grandes projetos que nós temos acontecendo são Taça das Favelas, né, que hoje é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, né? Acontece hoje em 18 estados, inclusive mais com olheiros, o DF. né? Oi? Inclusive com olheiros. Os olheiros Sim. vão assistir os jogos. Você nós teve temos ideia da grandiosidade que estava sendo o campeonato. Nós temos diversos atletas que já saíram de times da Taça das Favelas, de times da Taça e estão jogando em grandes clubes, né? Sim. Um grande exemplo que a gente tem é o Patrick de Paula, Sim. que foi revelado pela Taça das Favelas, foi pro Palmeiras. Hoje, se eu não me engano, ele tá no Botafogo ainda. Não sei se ele ainda tá no Botafogo, mas ele tinha sido comprado pelo Botafogo, Sim. né?
Mas tem outros meninos, tem meninos inclusive que já foram para fora do país também, né? Através Olha, que dessa coisa boa. vitrine, né? Que a Taça das Favelas trouxe. Hoje é um dos projetos de maior mobilização aqui. Só em Brasília a gente envolve cerca de 19 mil jovens participantes da Taça das Favelas. Já estamos na 6ª edição aqui em Brasília e sempre um grande sucesso, né? Eu acho assim, como é que você vê essa situação social em Brasília, né? Como é que a CUFA vê e qual seria o principal desafio da instituição? Desafio nós temos vários, né? Sim. A gente tem uma... Mas tem algo que chama mais a atenção de com vocês. certeza. Acredito que essa desigualdade territorial que a gente tem em Brasília, ela é muito visível e muito complexa aqui em Brasília, né? A gente tem várias dificuldades de mobilidade urbana, de saneamento básico, de saúde, enfim. Tem diversas questões que a gente poderia falar aqui a tarde inteira. Mas eu acho que principalmente essa questão territorial para a gente ela é muito complexa, né? Então a gente tenta ter uma... É claro que o nosso papel como instituição é potencializar os territórios e as pessoas que estão dentro dos espaços, né? Sim. Não entra muito no nosso papel a gente, por exemplo, melhorar o território. Isso é um papel do Estado, né? Mas a gente tenta melhorar dentro daquilo que está acontecendo ali dentro. Então, por exemplo, os projetos que a gente desenvolve dentro dos espaços, como é o caso, por exemplo, do CUFA Empreenda, e a pandemia a gente viu isso de uma forma muito escancarada, essa realidade, essa dificuldade que as pessoas passaram durante a pandemia. Tanto é que de 2020 para cá, dentro do CUFA Empreenda, a gente formou mais de 9 mil pessoas em mais de 26 áreas diferentes, né? Formamos, a gente capacitou, né? Mais de 9 mil pessoas, porque as pessoas perderam os seus empregos, suas fontes de renda e não tinham o que fazer. Então a gente tinha muita gente que era empreendedora, só que na verdade a gente não se usa muito esse termo dentro desse território. As pessoas, vou fazer um bico, vou dar meu jeito, vou fazer meu corre. Então, isso para a gente ficou muito escancarado nesse período, né? Então, a gente poder proporcionar a oportunidade de uma nova carreira ou até mesmo de a pessoa entender como ela pode estruturar esse novo negócio dela, para a gente é muito importante, né? Então, a gente Sim. busca fazer essa revolução, vamos dizer assim, muito nesse formato, né? Tanto é que a CUFA, por exemplo, a gente não trabalha com... Não é o nosso objetivo trabalhar com doações, né? Com essa parte mais assistencialista, vamos dizer assim. O nosso papel Sim. realmente é Fazer ter a mudanças promoção significativas a médio e longo prazo. E a gente sabe que leva um tempo, né? Ninguém consegue mudar de vida de um dia para o outro. Isso é um processo, né? As pessoas precisam entender esse processo. Então a gente trabalha muito nessa mudança de mentalidade, nessa mudança cultural mesmo, né? Um dos nossos principais objetivos é fazer com que as pessoas enxerguem que essa oportunidade é que pode ser uma mudança de chave na vida das pessoas. Há 12 anos atrás, quando vocês chegaram, eu sou morador de Ceilândia até hoje, Aham. e eu lembro que lá foi uma festa muito grande, porque a CUFA estava famosa no país inteiro, né? Já estava famosa quando chegou há 12 anos. E eu lembro que foi uma festa, porque eu ia começar a ter curso, Ceilândia tinha poucos cursos e tudo mais, ia ter dança, ia ter esporte, ia ter muita coisa que eles ainda não tinham estrutura. Eu queria saber, desses 12 anos, a gente passou aí por um período que eu acho que meio que, vamos dizer assim, a CUFA foi marginalizada nos últimos anos, mas a CUFA, não, qualquer movimento social, aliás, né? Foi marginalizado. Eu queria saber como é que é a relação CUFA-Estado hoje? Como é que vocês se ajudam? Como é que vocês se atrapalham? Como é que funciona? Então, a gente tem uma visão dentro da CUFA, isso é uma visão bem clara pra gente, né? Nós temos uma rede que a gente está sempre trocando ideia, sempre conversando, e a gente entende que, primeiro, né, a relação com o Estado ela sempre vai existir, até porque nós estamos aí há 24 anos e a cada 4 anos existe uma mudança no governo, e a gente precisa entender que essas mudanças elas geram visões diferentes, entendimentos diferentes, inclusive do nosso papel, né? Mas é importante sempre a gente manter a boa relação, porque a gente, querendo ou não, se torna um elo de ligação entre o poder público e as pessoas que precisam desse Sim. serviço, né? Então a gente é meio que uma espécie de porta-voz aí nesse processo. Na verdade, você entidades como a CUFA e outras é o alongamento do braço do Estado no âmbito social, né? Perfeito, é exatamente isso. Então a gente precisa entender que esse diálogo ele é importante, ele precisa existir e ele precisa ser muito transparente, né? Então a gente passou por um governo que a gente tinha um diálogo e a gente está em um outro governo agora que a gente tem um diálogo da mesma forma. Então é importante a gente manter essa nossa linha de
enfim, de ter esse diálogo independente de quem esteja ali no poder. Acho que esse é o nosso principal mandamento dentro da CUFA, vamos dizer assim. Ou seja, vocês fazem diálogo com qualquer um, qualquer partido, com qualquer... Exatamente. Politicamente, né? Exatamente. Uma neutralidade. E como é que tem sido a resposta desse Estado às demandas da CUFA em favor da comunidade? A CUFA, ela tem, até pela entrega que a gente tem hoje, né? A CUFA, como né, a gente já falou aí, a CUFA hoje está em todos os estados. Cada estado é uma visão política diferente, enfim. E a gente tenta não... Claro, a gente não tenta, né? A gente não participa diretamente dessas questões políticas locais. A gente busca fazer o nosso papel, fazer o nosso trabalho. E a resposta, assim, até então é sempre muito positiva, né? Até porque as pessoas entendem a importância do nosso papel e muito pela entrega que a gente faz, né? Então a gente, querendo ou não, ganha essa confiança de entrega. Isso mostrou muito forte na pandemia também, porque aí voltando já agora para o segundo setor, né? Muitas empresas nos procuraram durante a pandemia porque queriam ajudar essas pessoas, mas não encontravam uma instituição de confiança, vamos dizer assim, que atendesse diretamente esse público. E buscaram na gente esse meio que esse porto seguro. Poxa, eu conheço o trabalho da CUFA, eu sei, né, da confiabilidade da atuação da instituição, então vamos fazer essa parceria. Então a gente fez parceria com empresas multinacionais, com embaixadas, com o próprio poder público, para poder assessorar essas pessoas, né? Então, como nós temos uma certa expertise nesses territórios, inclusive nós fomos procurados para poder orientar de como essas pessoas seriam melhor atendidas, com o que essas pessoas seriam melhor atendidas. Então, mostra muito a confiança que a gente tem, tanto do segundo setor como do primeiro setor, nessas nossas entregas, né? Então, para a gente isso é muito importante. Quem são os principais parceiros hoje de vocês? Setor privado, setor público? Tem um meio a meio? Como é que funciona? De uns anos para cá, a CUFA em acho que foi 2015, se eu não me engano, Celso Ataíde e o Renato Meirelles lançaram um livro chamado Um País Chamado Favela. Uhum. Que foi um estudo, né? Foi na verdade, foi uma pesquisa realizada do Instituto Data Favela, que foi criada a partir do Instituto Data Popular, para fazer pesquisa dentro de favelas. Porque a gente sempre entendeu que as favelas, elas nunca participavam diretamente das pesquisas que eram feitas. Sim, sempre eram pesquisas muito superficiais, né? Porque ninguém queria entrar lá para fazer pesquisa, né? Ou por medo, ou por achar que não era importante os dados que vinham daqueles territórios. Então, quando se criou o Data Favela, a ideia era justamente que a gente tivesse dados que até então nunca ninguém teve acesso. E quando esse livro foi lançado, para muita gente foi assim uma surpresa muito grande, porque saiu dados econômicos que até então as pessoas não conheciam, de consumo e de produção desses espaços, enfim, diversos dados que mudou inclusive a visão das grandes empresas em relação a esses territórios, porque até então as pessoas só viam aqueles espaços. O Celso Ataíde costuma usar uma frase que acho que representa muito isso, né? Que a visão das grandes empresas para esses espaços era como se as favelas fossem grandes laboratórios, os favelados fossem os camundongos e os grandes empresários fossem os cientistas. Ou fossem a mão de obra dos escravos que subiram. É mais ou menos isso. Uma vez acho que foi ele que falou isso numa entrevista. Tem uma distorção, né? Tem algumas visões muito equivocadas, né? Por exemplo, achar que as comunidades só têm pessoas perigosas, bandidos, e que só tem atos ilegais ali acontecendo. Exatamente. Não, e isso passa muito, até por essa mudança de nome que se fez de um tempo para cá, de favela para comunidade. Sim. Porque, querendo ou não, teve, por exemplo, nenhum governante, nenhum prefeito, nenhum governador quer assumir que na sua região tem favela, porque é um nome que já está marginalizado, já tá estigmatizado. Então, quando você fala favela, você não consegue pensar em nada positivo. Assim, só quem está naquele território, ou quem tem uma visão um pouco diferente, como é o nosso caso, que vai poder falar, não, eu conheço coisas boas que acontecem na história, mas a grande maioria... surpreende muito a sociedade. Você vê hoje o número de artistas que estão em grandes canais de TV, Exatamente. estão na mídia e vieram das comunidades de periferia. A gente tem a Expo Favela agora, né? Eu ia te contar sobre ela também. É esse grande exemplo de coisas boas que acontecem nesse espaço. Eu acho que viver nesses territórios que tem assim, muita dificuldade, né? Tem uma infraestrutura que não atende as demandas, as necessidades desse povo. Eles são muito inteligentes. Sim. Eles sobrevivem ali.
E aí quando a gente costuma falar muito sobre isso, até porque aqui em Brasília eu já escutei diversas vezes essa pergunta, né? Diversas vezes de pessoas que eu nunca imaginei. Tipo assim, pô, mas por que tem CUFA em Brasília se não existe favela aqui? Cara, mas como assim? Vou contar um caso que aconteceu uma vez que representa muito isso. A maior da América Latina está aqui, a soma de sol nascente e pôr do sol. E aí é muito doido porque, assim, quem fala isso não somos nós, não é a CUFA, é o IBGE, é a ONU, é a Unesco. Então, assim... Não, você lembra um absurdo? Quando saiu isso... Não sou eu que falo que o Sol Nascente é uma favela do Brasil. É Sol Nascente e Pôr do Sol, né? Aquela quando ligação. Saiu essa não, informação, é o Sol Nascente. Sol É porque Nascente. são duas favelas diferentes. Pôr do Sol é uma coisa... Mas quando soma, elas ficam uma imensidão. Aí sim. É só uma pista, né? Que mas separa uma da outra. Mas só o Sol Nascente já é considerada a maior favela do Brasil. Passou a Rocinha, né? Em número de habitações. Então, teve um caso que aconteceu uma vez. Eu tinha machucado o joelho, fui no hospital. E aí, acho que foi em 2018 ou 2019. Foi 2019 isso. E aí, tava bem na época da Taça das Favelas, né? E eu tava sentado lá, esperando a minha vez ser chamado. E aí tinha uma televisão, né? Que tava passando... Tava no canal... Estava passando algumas chamadas e nós temos uma parceria que estava passando a chamada da taça, né? E eu tô lá sentado esperando e tal, e daqui a pouco começa a passar a chamada da Taça das Favelas na televisão. Aí eu, achei legal, peguei a primeira vez que tinha passado, né? Eu peguei o telefone, tirei uma foto discretamente lá e tinha um senhor sentado do meu lado, só que ele não viu tirando a foto. Aí ele ficou olhando, eu vi ele olhando pra televisão, aí Taça das Favelas, né? Não sei o que, aquela coisa. Aí quando acabou a chamada, ele veio pra mim e falou assim: esse povo inventa, né? Nem tem favela em Brasília, esse povo traz essas coisas pra cá. Eu falei, pô, cara, tinha um monte de gente pra poder falar sobre isso, vai virar logo pra mim. Eu falei, presidente. Aí você explicou pra ele? Não, a impressão que eu tive é que ele achou que eu fosse concordar com ele, né? Porque ele falou tão convicto pra mim, que eu acho que ele achou que ele ia falar assim, realmente. Só que eu falei, não, pô, tem favela aqui em Brasília. Ele olhou, como assim? Eu falei, não, tem favela aqui em Brasília. Ele falou, onde é que tem favela aqui em Brasília? Eu falei, tem um Sol Nascente, você conhece o Sol Nascente? Ele falou, Sol Nascente não é favela. Eu falei, Sol Nascente é o quê? Porque eles imaginam que favela é morro. Ele falou, Sol Nascente é invasão. Aí eu falei, então, mas estruturalmente... Aí, enfim, a gente começou meio que uma conversa, só que aí bem na hora me chamaram. Aí eu falei, não, eu vou ter que sair. Ele falou, não, mas... Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou sair, eu tenho que ir lá, o pessoal tá me chamando, eu vou ter que ir pra lá. E eu não consegui terminar a conversa com ele, quando eu voltei, ele tinha ido embora já. Uhum. Só que aí, eu acho que depois, né, inclusive passou matérias, até brinquei isso com a nossa equipe, eu falei, cara... Depois passou matérias, eu dando entrevista falando da taça. Se ele tiver me visto depois, eu acho que deve ter ficado uma pulga atrás da cabeça, da orelha dele. Será que não era aquele rapaz? Porque a visão que tem que ser um morro, né? Que tem que subir alguma coisa para ser favela. É muito equivocado. Eu tô aqui em Brasília há muitos anos, né? Estou aqui há 63 anos. E hoje, quando você vê Sol Nascente, Pôr do Sol e algumas áreas da periferia, em comparação ao que tinha no passado, evoluiu. E olha que não é bom. Mas evoluiu. Sim. Ceilândia mesmo, quando começou, era uma tragédia, né? Uma tragédia. Eu cresci com chão de terra ainda. A gente fica imaginando isso. E eu acho que, eu não sei como é que vocês veem, né? Mas a percepção que se tem é de que o investimento do poder público nessas áreas para garantir uma qualidade de vida, como água, saneamento, luz, iluminação, né? Iluminação pública mesmo, porque a falta de iluminação favorece a violência, né, as agressões, os estupros e tudo mais que acontece, geralmente com as mulheres. Isso tem muito a ver com a infraestrutura do local, né? Eu não sei como é que vocês veem esse tipo de situação hoje dessas periferias. Não, eu concordo plenamente. A gente tem a prova viva disso ali na estrutural, né? A gente tem uma atuação muito forte na Santa Luzia. E é um local que é totalmente precário de qualquer tipo de infraestrutura, né? E então, assim, o nosso papel, inclusive, ele é muito dificultado, né? A nossa atuação muito por conta dessa falta de infraestrutura, de acesso, de mobilidade urbana, enfim. Vou fazer agora um evento que o nosso papel é sempre ocupar espaço, né? Porque fazia sentido eu até fui questionado isso um dia desses, né? Fazia sentido a gente fazer uma Expo Favela no Sol Nascente? Poderia fazer, muito sentido. Mas eu acabo fazendo mais do mesmo, replicando o que sempre é feito, vamos fazer um eventozinho lá dentro. Só que o nosso objetivo é que a gente faça com que as pessoas que moram nesses territórios ocupem os espaços que, por muitas vezes, elas não ocupam,
né? Então, a galera que está no Sol Nascente, ela dificilmente ela vai estar no espaço do SES Lab, que é um espaço criado para que esse público tenha um conhecimento que eles até então não têm. Então, assim, a gente tem ali um espaço que a gente conseguiu fazer uma parceria, geralmente é um espaço que é cobrado, mas durante a Expo Favela ele vai ser gratuito e eu Explica preciso pra que o gente um meu pouquinho público da- esteja nesses espaços. Então não faz sentido eu levar a Expo Favela para dentro do Sol Nascente para que as pessoas estejam lá, né? Então eu preciso tirar essas pessoas de lá para que elas ocupem espaços no centro de Brasília, né? Esse Um dos pontos que a gente queria trazer era o Expo Favela, porque assim, é uma Eu já comecei adiantando aqui Não, por favor. É uma mudança de direção a Expo Favela. Porque assim, agora você está trazendo para a realidade daquele pessoal que acha que não existe favela em Brasília, a realidade de produção. Conta pra gente um pouquinho como é que vai ser o Expo Favela, o que você já tem de material que vai ser exposto. Aham. Passa pra gente um pouquinho disso. A Expo Favela, na verdade, ela é uma junção de tudo aquilo que a CUFA desenvolve durante todos esses anos, né? A gente já trabalhou com projetos em diversas áreas, né? E a gente sempre atuou muito forte na formação de pessoas, na área do empreendedorismo, mas não com o conhecimento e com a visão empreendedora que a gente tem hoje. Quando eu digo a gente, eu digo como instituição, né? Sim. Como um todo. E de uns anos para cá, a gente tem entendido que realmente a melhor forma de a gente mudar a vida de alguém é dar oportunidade, é trazer capacitação e fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de escolher aquilo que elas querem fazer, do que Sim. elas querem ser. E ninguém quer ficar vivendo de migalha, ninguém quer ficar vivendo de doação, de recebendo cesta básica o resto da vida. As pessoas Claro. querem poder entrar no mercado e escolher aquilo que elas querem comprar e não receber um arroz, né, que tá para vencer, um feijão que é da pior qualidade. Então a gente sabe que existe muito potencial dentro desses territórios, né? Inclusive a gente usa muito esse slogan, né? Favela é potência, porque o que a gente mais escuta é favela carente, comunidade carente. Se a gente for falar de carência aqui, a gente pode citar diversos outros espaços ou territórios que têm carência de alguma coisa. Então a gente não quer ficar repetindo isso e ouvindo Vocês têm um isso. material já que vai ser exposto lá, o que vai produzido. Então, como é que vai nessas funcionar a cidades? Expo Favela, né? A gente abriu as inscrições, né, para que empreendedores que tenham negócios com viés de inovação, né? Esse é um perfil que a gente busca na Expo Favela, né? Inovação, tecnologia. Então a gente busca inovação e tecnologia são coisas diferentes, né? Então a gente busca negócios com esse viés. Então as pessoas se inscreveram, a gente tem um time que é um time da CUFA Nacional, da Expo Favela Nacional, que faz uma curadoria desses negócios. Então a gente tem alguns critérios de seleção, né? Para que eles precisam preencher esses critérios e eles são selecionados para expor. Então, serão 50 expositores e a gente buscou, claro, ter negócios diferentes, né, de áreas diferentes, serviços, produtos, né, e eles vão estar lá sendo avaliados, né. Então nós vamos ter uma banca de jurados, né, que vão estar ali, Legal. e aí nesse período agora Expo Favela, todos esses expositores estão passando por uma capacitação, né, para que eles possam aproveitar melhor o espaço da Expo Favela, porque, por exemplo, eles vão estar lá apresentando seus negócios para possíveis investidores. Agora em Mato Grosso, por exemplo, teve uma moça lá que tinha um negócio inovador, não lembro exatamente qual era a área do negócio, mas ela estava começando ali numa favela, um negócio que tinha um potencial gigante, ela foi apresentada o investidor chegou até o negócio dela, gostou do negócio e decidiu investir 1 milhão no negócio dela. Tanto Pô, é que ela legal, procurou cara. a equipe da CUFA de Mato Grosso e falou, cara, o que eu faço? Eu não sei nem que eu faço com 1 quanto milhão? que é esse dinheiro. O que é 1 milhão? Eu não sei nem quanto que é isso. E aí, claro que a nossa equipe está ali preparada Tem uma justamente equipe técnica para dar poder orientação. orientação, entendeu? Justamente para que essa pessoa não se perca aí nesse processo, né? E nem para que ela sofra algum tipo de problema aí, de um negócio ser... Enfim, não Mas ser... Não sair do né? jeito que é o esperado. Enfim, alguém, né? Essa parceria precisa ser uma via de mão dupla, Sim. né? Tem que ser benefício para lá e para cá também. Então a gente acredita muito nisso. Então, nessa curadoria que está sendo feita agora, nessa mentoria que está sendo feita agora, eles aprendem, por exemplo, o que é pitch, o que é um pitch, como é que ela estrutura o pitch dela para que ela aproveite o menor tempo possível, levar o máximo de informações sobre o negócio dela. Então, é extremamente importante aprender como fazer
apresentar o seu negócio ou estruturar melhor o seu negócio. Enfim, então a gente tem esse período ali, aí quando chegar na Expo Favela a gente vai ter uma equipe que vai estar transitando durante a feira, conversando com cada expositor para entender o que é o negócio. E depois a gente tem uma banca que o expositor ele vai até essa banca e faz o pitch do seu negócio para essa outra banca avaliadora. E aí no final a gente tem uma seleção ali de 10 negócios que serão selecionados. E a gente vai ter o melhor negócio que vai ganhar uma premiação em dinheiro. E temos também os melhores negócios que serão selecionados para ir para São Paulo também, que vão poder expor lá na Expo Favela Nacional, que vai ser em dezembro. Então a gente tem essas premiações para esses negócios. Brasília vai estar representada nesse espaço. Com certeza, com certeza. Então, na verdade, a gente vai ter 20 estados que estarão sendo representados, porque hoje nesse ano vai acontecer a Expo Favela em 20 estados. Já aconteceu em 7 estados, mais o Distrito Federal vai acontecer agora, né? E vão ter outros estados que vão estar fazendo. Quando vai ser aqui em Brasília? Nesse próximo final de semana agora, dias 2 e 3 de setembro. E vocês vão estar onde? Onde vai acontecer? Lá no SESI Lab, no espaço do SESI Lab. O SESI Lab é um antigo prédio Turing. Fica ali entre o CONIC e entre a Biblioteca Nacional. Na plataforma superior da rodoviária. Isso, ali era a rodoviária interestadual. Né? Era o Turing. Exatamente. Lá está todo reformado. Na verdade, tem pouco tempo que o espaço está ativo. Tem menos de um ano lá que lá tá bem chamativo, tá muito bem bonito. legal. Eles fizeram uma reforma toda na área da frente ali, uma urbanização, ficou bem bacana. E é um espaço que tem uma conexão direta com o que a gente está desenvolvendo agora, né? Que é justamente a gente levar conhecimento, informação e é um espaço assim que tá muito bonito. Então, com certeza, a gente escolher um lugar bacana, bem apropriado para o pessoal de Brasília está convidado, né? Com certeza, eu quero que a gente tenha lá um público gigante, até porque a gente vai ter muita coisa bacana, muito conteúdo legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação que os jovens têm com a CUFA, né? Porque eu entendo o seguinte, como a gente já falou aqui, quando a CUFA chegou em Ceilândia, por exemplo, foi aquela explosão. E só que nos outros estados a gente tem visto uma questão de preconceito que continua muito forte com a favela. As pessoas que passaram a enxergar a CUFA passaram a ter orgulho de ser da favela. Mudou para complexo, dependendo do tamanho do local, comunidade, que é o mais popular e tudo mais, mas elas ainda sofrem com preconceito. Como é que vocês trabalham esse sentimento de orgulho? Porque você pode pegar qualquer pessoa do Rio de Janeiro que é de favela. Você pode pegar a favela de São Paulo, aquela de Minas, eu não sei o nome dela, de Belo Horizonte que eu falo. E hoje as pessoas têm orgulho de falar, eu sou da favela. Como é que é o lema? Eu sou favela, né? Que tinha um lema. Como é que vocês trabalharam isso nas pessoas, esse orgulho de ser favela? E a CUFA trouxe isso para Brasília também, porque Ceilândia, Sol Nascente, não se chamava favela, como você disse. Sim, sim. Hoje eles falam, não, aqui é uma favela. Aqui é uma comunidade. Existe muito ainda isso, né? E é um desafio, é um grande desafio que, na verdade, não só acontece aqui em Brasília. Eu falo porque a gente tem essa relação com todos os estados e anualmente a CUFA faz um encontro nacional, né, em algum estado. No último ano foi nesse ano, na verdade, né? Já aconteceu no começo do ano, foi no Espírito Santo. Então a gente reúne todas as lideranças das CUFAs dos estados, a gente se reúne para poder passar 3 dias ali numa imersão, debatendo todos os nossos problemas, nossas dificuldades, encontrando soluções comuns para aqueles problemas. E a gente tem muito isso, eu acho que é uma das questões que mais a gente escuta é essa dificuldade da aceitação do termo favela, né? As pessoas falam, mas é porque aqui não tem favela, aqui é comunidade ribeirinha, aqui é palafita, aqui é não sei o quê. Só que são tudo sinônimos, né? Tudo é a mesma coisa. O que a gente não quer ficar... O nosso objetivo não é ficar batendo na tecla dizendo que tem que ser chamado de favela. Claro. As pessoas chamam do que elas quiserem chamar. Se quiser chamar de quebrada, como eu uso muito aqui em Brasília, chama de comunidade. O nosso objetivo principal é mudar a realidade dos territórios e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que seja de comunidade, que seja de palafita, que seja de comunidade ribeirinha, que seja de favela, seja o que for. Porque a melhoria dele vai melhorar o local, né? Exatamente. A gente teve um período na CUFA, acho que há uns 4 anos atrás, que a gente sofria muito com isso, né? E eu acho que a gente passou desse período, né, de ficar tentando convencer as pessoas de que o termo favela... É claro que isso a gente faz de forma não tão incisiva, mas a gente mostra que com a nossa atuação e os resultados dos nossos trabalhos, que o nome favela ele é importante, que ele não tem que ser estigmatizado. O nosso papel é inverter esse estigma negativo em carisma. O Presidente fala muito sobre isso. O nosso papel é transformar o estigma em carisma.
É tirar aquilo que, infelizmente, a mídia tem um papel em mostrar, às vezes, né, muita coisa negativa, e a gente, como instituição, fala, não, também tem isso aqui, ó, você tem que mostrar a coisa boa que está acontecendo. Exatamente. Tem que mostrar Exatamente. O empreendedorismo dessa galera, tem que mostrar que a galera tá crescendo no esporte, a galera tá crescendo na moda. Então tem muita coisa. Então, acho que a gente passou um pouco dessa fase de ficar batendo nessa tecla. É uma questão de você dar oportunidade para aquela pessoa que está nessa situação, né, de periferia, né? De periferia na borda das cidades. Elas crescem, Sim. Elas têm capacidade para isso. E não adianta de ficar sofrendo com isso. Sabe porque, querendo ou não, a gente carrega o nome favela no nome da instituição. Então a gente não é central única das comunidades, não é central única das palafitas. Vocês sofreram muito preconceito? Vocês, quanto CUFA, sofreram preconceito ao chegar nas cidades? Não, aqui a gente teve já diversas questões aqui. Aqui em Brasília, acho que acontece isso muito também. Porque é uma cidade planejada, né? Então, o Brasil não tem favela, o Brasil foi planejada. Então, assim, aqui acontece muito isso. Eu passo por isso, acho que praticamente todos os dias. Aqui, na assim. verdade, aconteceu um processo bem interessante, né? Porque quem construiu a cidade foi empurrado para a periferia, né? Acabou sua mão de obra, exatamente. Não precisa mais de você, vai para lá. Porque querendo, as pessoas olham muito o plano piloto, né? Então, assim, só que as pessoas acabam esquecendo que Brasília não é só plano piloto, Não. né? É tudo isso que a gente tem no entorno. Então, assim, o que aconteceu muito aqui, por exemplo, quando a primeira edição da Taça das Favelas aqui em Brasília foi 2016, ela era a Taça das Quebradas, porque até então cada estado tinha um nome do seu campeonato. Quando foi 2017, o Celso Ataíde decidiu unificar e falou, agora todo mundo é Taça das Favelas. Porque a gente não precisa ficar explicando que Taça das Quebradas é a mesma coisa que Taça das Favelas do Rio de Janeiro. Então agora é todo mundo Taça das Favelas. Taça das Favelas Brasília, Taça das Favelas Rio, São Paulo e assim vai. Quando a gente fez essa mudança aqui, a gente teve um pouco essa... Taça das Favelas... Então a gente teve um pouco essa resistência de algumas pessoas. E aí é o papel nosso explicar. Fora o torneio da Libra, né? Que eu nunca tive altura pra jogar, então. Eu joguei basquete um tempo também, mas aí depois parei de crescer e desisti de jogar. Eu tomei um toco uma vez que arrancou minha unha e eu parei. Eu esqueci de falar da Libra, além dos projetos que a gente tem a Libra também, que a gente voltou ano retrasado com a Libra. Não sei se tem um concurso, mas eu lembro que tinha alguma coisa sobre o Top Cufa e tinha também um de dança, né? Tinha um curso de dança. A gente não fez ainda aqui, mas era o Bradan. Tinha o Bradan, tinha o prêmio de hip hop que era o TUS, que foi uma revolução aí no cenário do hip hop, do rap no Brasil, na verdade, né? O prêmio TUS lançou uma galera como Racionais, o próprio MV Bill, o MC, de uma galera surgiu aí no prêmio TUS. Se eu não tô errado, deu origem, se eu tiver errado, você me corrige, deu origem ao Slam Resistência, né? Aquele concurso de rima de rua? Não sei dizer se foi, viu? Eu não vou arriscar dizer não, porque pode ser que eu fale besteira aqui. E eu também. Gente, se eu estiver falando besteira, me desculpe, tá? Slam Resistência, eu sou fã de vocês, tá? Desculpa. Essa parte da história eu confesso que eu não sei não. Vou evitar aí. Vou evitar, deixa pra lá. Mas eu acho que nessa discussão do nome, esse ano, em julho, que tem um momento das pretas que falam, né, das pretas que escrevem em Brasília, do DF, foi muito interessante porque as mulheres que são da periferia chegaram lá com muita força, dizendo, eu sou da quebrada, eu sou da periferia, tenho orgulho de ser periférica. Eu achei lindo, sabe? A CUFA fez um trabalho em acho que foi 2017, 2016, se eu não me engano, que foi naquele período que a gente estava mais sofrendo com essa questão de favela, de comunidade. E aí o Celso falou, vamos fazer o seguinte, cada liderança do seu estado vai para uma favela, arruma uma câmera fotográfica, arruma um fotógrafo aí, vocês vão tirar fotos de todos os ângulos que vocês quiserem, que vocês puderem. E aqui foi muito engraçado, porque a gente foi fazer esse trabalho também na Estrutural, a gente tomou pedrada, a galera achou que a gente era... O pessoal que jogando pedra achando que a gente era de alguma... Porque a gente não foi com a roupa da CUF e tal, a gente tem uma entrada lá super tranquila, mas na época o pessoal ficou um pouco assim, não sabia o que era, né? Claro que ninguém se machucou, mas tipo, as pessoas ficaram um pouco preocupadas, né? Que era aquilo. Mas a gente foi tirando foto, a gente subiu em cima de uma laje, de uma casa lá pra tirar foto aérea, e saiu umas fotos bem bonitas. E a ideia desse material era que a gente pegasse fotos de todas as favelas do Brasil, colocasse num álbum e falasse, ó, aqui tá as fotos de favelas do Brasil todo. Qual a diferença de uma para outra? Talvez uma esteja no morro, outra esteja num plano mais horizontal, mais horizontal, outra tá mais vertical, mas a ideia é a gente mostrar que favela pra gente não é só o que tá no morro, é a dificuldade que as pessoas têm naquele território de diversas questões, seja saneamento básico, seja mobilidade urbana, seja saúde, educação.
Então, são territórios vulneráveis que a gente chama de favela porque elas têm características parecidas. Não somente características físicas, mas de necessidades também. Então, o nosso objetivo com esse trabalho foi mostrar muito isso, justamente para que a gente diminuísse essa dúvida, né, das pessoas. Porque é muito isso, as pessoas têm essa imagem de favela de morro do Rio de Janeiro. Aí olha para cá e fala, pô, mas a estrutural Santa Luzia não é assim. Mas se você for na Santa Luzia, você vai ver que lá dentro cara, comparado com a Rocinha, por exemplo, é muito mais precário, né? Tem muito mais necessidade. Tem muita casa de madeirite, sem saneamento básico, sem nada. E lá a Rocinha já tem Bruno, as ruas de só pra você asfalto ver, e tudo as mais. pessoas são tão sofridas nesses locais que uma vez fazendo uma reportagem eu entrei em um carro numa rua errada, na Santa Luzia. Uhum. No comecinho dela ainda. Eu entrei numa rua errada e o pessoal achava que a gente tava fazendo alguma matéria ruim. E não era matéria boa. Tinham instalado energia ali perto. Rapaz, aí de ré e os caras tacando pedra, não sei o quê. Por quê? Porque o povo dessas regiões já tá calejado de ser estigmatizado. Sim. Eu queria te perguntar mais uma coisa. Como é que vocês trabalham? A gente tem visto na Bahia, né, nas zonas de favela, né, a repressão policial. No Rio de Janeiro também, né? Eu esqueci o nome do agora lá. Não, desculpa, em Santos também tá tendo. Teve Santos, tem no Santos Rio de também. Janeiro. Como é que vocês trabalham com essa repressão que existe em cima de quem é de favela? Porque eu vou te ser bem sincero, o que mais me dói é quando a repressão vem de quem é da própria favela, quem cresceu ali dentro. É muito complexo isso, né? É uma situação que já existe há muitos anos e teve um período na CUFA, também não vou lembrar o ano aqui, mas eu já estava na CUFA, que o Celso Ataíde fez um projeto lá no Rio de Janeiro chamado Mão na Cabeça. Que a ideia desse projeto era justamente usar a própria expressão mão na cabeça em um outro contexto, né? Que era assim, ó, coloca a mão na cabeça para os policiais, né, que participavam e ver se a forma que você está tratando essas pessoas que moram nesses territórios é a forma correta, né? Faz uma reflexão, né? Então, qual era o objetivo do Mão na Cabeça? Era levar policiais, principalmente aqueles que tivessem na época ali nas UPPs, né? Uhum. Para poder ter esse contato com projetos sociais dentro das favelas, né? E que pudesse eles conhecer o que está acontecendo, né? A realidade das coisas boas que estão acontecendo ali naqueles espaços, né? E que existisse um diálogo, né? Então foi um projeto que deu muito certo, aconteceu, não sei exatamente se foi com esse nome aqui em Brasília, mas aconteceu aqui em Brasília também, justamente porque o nosso papel é esse, né? Não cabe a nós ficar dizendo como a polícia tem que agir dentro desse espaço. Sim. Claro. A gente tem que mostrar que, cara, não é todo mundo que tá ali que é bandido, que né, não é só coisa ruim que acontece ali nesses espaços. Então a gente tem que fazer com que cada vez mais as coisas boas que estão acontecendo nesses espaços ganhem visibilidade, ganhem espaço para que a gente possa justamente tirar esse estigma de que a favela é só criminalidade, é só tráfico, é só coisa ruim. E isso a gente tem em qualquer outro espaço, né? Enfim, então é uma situação muito complexa que não só a gente, né, mas diversas outras instituições trabalham, né, nesse sentido, e a gente tem tentado somar forças para que a gente consiga, na verdade, não Não transforma em inimigo, né? É melhorar essa relação, né? Acho que essa relação precisa ser... Claro, que existe cada um vai dizer um ponto de vista de um lado diferente, né? Tanto das pessoas que estão nas favelas como da própria polícia. Mas o nosso papel é a gente, cara, olhe para esses espaços com outro olhar, né? Olhe para essas pessoas com outro olhar. Aqui, ó, tá acontecendo isso aqui, tem isso aqui de bom. E aí... A Expo Favela é prova viva disso, Taças Favelas é prova viva disso, Top CUFA é prova viva disso. Então, é complexo. A violência complexo. política chegou a vocês? Pobreza não pode ser comparada ou equiparada à violência e à criminalidade. Não tem sinônimo não nenhum tem sentido, isso, né? Não tem lógica isso. Não é um Pobreza sinônimo, né? não conjuga com criminalidade. Mau caráter, criminalidade não tem não nada a é. ver. Concordo. Vocês se sentiram algum tipo de violência política nesses últimos anos, assim? Porque se entende que todo movimento que é para libertar o pobre é um movimento, né, comunista. Comunista. É o comunismo. Esquerda. Meu Deus do céu. Assim, infelizmente acontece, né? Mas assim, é uma questão que a gente nem tenta entrar muito. Claro, Sim, claro. Porque não vale a pena a gente ficar dando
ibope para esse tipo de comentário, né? Eu, pelo menos, eu sou fico muito focado naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente tem que entregar. Eu acho que a gente tem muitas dificuldades no nosso dia. Por exemplo, agora mesmo com a Expo Favela é um grande desafio pra gente, pra nossa equipe, pro nosso trabalho. Então eu fico meio que tento, né, abafar um pouco esse tipo de situação e falar, cara, eu quero resultado, eu tô aqui para entregar resultado. Aproveitando que a gente está quase encerrando, né? Você podia reforçar o convite para sim, Favela. vamos lá. Voltando a falar aqui um pouco da nossa programação, né, Expo Favela, nós teremos aí bate-papos, né, painéis das 13 horas até as 18 horas. Que dia? Dia 2 e 3 de setembro agora, nesse sábado e domingo, ali no espaço do SESI Lab, Antigo Touring. Para quem for de ônibus ou de metrô, é facinho o acesso, descendo a rodoviária do Plano Piloto, à sua direita você tem o SESI Lab ali em frente ao CONIC, então o acesso é bem rápido, bem fácil. Entrada gratuita? Entrada gratuita, nós temos ali nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, @Expo Favela Brasília, tem um linkzinho lá para as pessoas entrarem, retirar os ingressos, né? Tem mais informações também no nosso site, df.expofavela.com.br, mas a retirada do ingresso ela pode fazer pelo próprio Instagram. Entra lá, tem um linkzinho lá embaixo azul, a pessoa clica no link, vai estar lá o Simpla para a pessoa retirar o ingresso gratuito. Então, das 13 a mais ou menos 19 horas, a gente tem painéis com diversos nomes diferentes, falando sobre temas diferentes também, envolvendo cultura, empreendedorismo, gastronomia, vai ter muita coisa bacana. Isso no sábado e domingo, é o mesmo horário de programação, das 13 às 21h30. A partir das 19h30, a gente tem as atrações culturais. No sábado, a gente tem Japão Vela 17, abrindo o show, e à noite, a partir daí, das 19h30, a partir das 20 horas, a gente tem MV Bill fazendo show de encerramento ali até 21h30. E no domingo na verdade a gente abre com 7 na roda e depois a gente tem a apresentação dos acadêmicos da Zanorte. Muito legal. A gente vai ter uma atração bem bacana. Parabéns, sucesso, tudo de bom. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Que se fortaleçam mais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Bruno, que você volte mais vezes aqui no podcast do Correio Brasiliense, seja bem-vindo. Sempre que precisar, estamos com as portas abertas também para divulgar, né? Porque é sempre importante dizer, tem orgulho da quebrada de onde você é, tem orgulho de ser da periferia, porque a periferia vai tomar o asfalto ainda, né? Já está tomando. É isso, assim, o nosso objetivo é que a gente mostre a potência que a gente tem nesses espaços, nesses territórios, cada vez mais. E a Expo Favela vai ser um grande momento para que isso seja apresentado. Vai ser uma grande vitrine, né? Quem quiser, quem tiver interesse, apareça lá que vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Sucesso. Gostaria de agradecer então ao Bruno mais uma vez, Rosane Garcia, minha parceira aqui de entrevista. Essa mulher maravilhosa, sempre eu gosto de elogiar ela, porque vocês vão conversar aqui depois no off e você vai ver a grandiosidade dessa mulher também na área social. Aqui já, só por eu sou Suzano Almeida, esse foi nosso podcast do Correio Brasiliense e até o próximo. Até lá, tchau.